excelência no atendimento, como ele influencia na evangelização. E antes de eu entrar lá já nos temas, eu quero aproveitar que a gente tem a Claudete aqui, que é secretária paroquial, e eu quero fazer uma pergunta para vocês, na verdade. Quem aqui já ouviu alguém ou já viu algum parente ou amigo ou conhecido dizer assim: eu nunca mais piso os meus pés na igreja porque eu fui mal atendido pela secretária paroquial? Quem aqui já teve isso? Pode colocar ali no chat, eu e tal. Eu conheço várias pessoas que dizem: olha, eu nunca mais piso os meus pés na igreja, porque um dia eu fui na igreja para batizar o meu filho e por eu ser amaziada, eu tinha que ter não sei o quê, e a secretária foi extremamente grossa comigo. Eu estou dando exemplo disso da secretária, porque eu vi já e eu testemunhei muitas vezes isso acontecer e já vi muita gente partilhar comigo nos cursos dessa experiência, né? Tem secretárias excelentes, que com certeza eu acredito que a Claudete seja uma excelente secretária, que está aqui estudando, mas existem aquelas que parecem que estão fazendo um favor, e na verdade a única pessoa que deveria atender muito bem na paróquia era uma secretária paroquial, porque ela recebe salário para isso. Né? Ela nem está ali gratuitamente, voluntariamente para fazer o trabalho. Então, ela está ali porque ela recebe e ela é uma profissional. Então, para a gente compreender nesse momento a excelência do atendimento, a gente precisa compreender o quanto isso é importante, né? O impacto que isso pode gerar na vida de uma pessoa em relação ao contato com a igreja e com o evangelho é muito grave. Então, se essa pessoa não for bem atendida na sua necessidade, ela pode sim nunca mais... Gente, desculpa, só um pouquinho. É que eu estou tendo que trabalhar hoje... Eu estou tendo que trabalhar na minha casa, porque o escritório está em reforma. Então, a Catarina tem hora que ela dá umas doidas aqui, tá? É a minha cachorra. Ela late para qualquer coisa. Vamos lá, deixa eu retomar aqui, eu me perdi. Então, quando a gente tem um atendimento ruim, isso pode impactar negativamente na vida das pessoas de forma muito grave, muito séria. E isso impacta o contato delas com o evangelho. Não é só com você ou com a igreja, com as pessoas, mas é com o anúncio do evangelho. Né? E aí eu quero conversar com vocês sobre algo, antes de a gente falar sobre o atendimento na igreja, eu quero tratar com vocês sobre uma coisa que o mercado secular, as empresas, elas trabalham em relação ao atendimento ao cliente. E aqui eu vou trazer os conceitos básicos da experiência do cliente, para que a gente primeiro tenha uma visão do que é isso lá nas empresas. Eu gosto muito, quem acompanha as nossas aulas sabe que eu gosto muito de trazer os conceitos de gestão, de planejamento para dentro da evangelização e traduzir isso para a nossa realidade. Então, uma das coisas que mais se fala hoje no mercado de prestação de serviço ou de venda de produtos é sobre a experiência do cliente. Né? Isso é muito forte hoje no mercado. E aí, aqui, de acordo com o estudo feito por essa organização, que é uma organização que trabalha com atendimento ao cliente, 86% dos consumidores estão dispostos a pagar até 25% a mais para ter um atendimento melhor. Então, as pessoas, às vezes, elas preferem pagar mais, mas serem bem tratadas, do que pagar mais barato e não serem bem tratadas. Essa é uma razão pela qual grandes marcas como Apple, Disney, Airbnb investem tanto na criação de grandes experiências com o cliente. Isso permite que as empresas construam a fidelidade da marca através do serviço, ao mesmo tempo que crescem as margens de lucro. Então, o que acontece? Por exemplo, quem aqui tem um iPhone, por exemplo, sabe o que é a experiência do cliente. Ele paga muito mais caro, um iPhone é muito mais caro que um Samsung, por exemplo,
mas a experiência que uma pessoa tem com com um iPhone é muito superior a qualquer outro celular. E ele paga mais caro sabendo disso. Uma pessoa que vai para a Disney, e é muito interessante o caso da Disney, a Disney ela é uma empresa estudada muito sobre o atendimento, porque eles vivem a excelência no atendimento às pessoas dentro da Disney. E uma das coisas que mais marca a Disney é justamente o cuidado que ela tem com o cliente. Eu não lembro agora quem contou para mim, eu acho, o Robinho, um amigo meu, que uma criança foi para a Disney e no café da manhã ela queria comer cuscuz. E como ela queria comer cuscuz e não tinha, é óbvio, né? A pessoa estava nos Estados Unidos, não tinha cuscuz. Eles, na hora, não tinha, só que depois um funcionário da Disney procurou, do hotel onde eles estavam, procurou essa criança, a família, para dizer que no café da manhã do outro dia a criança teria cuscuz, que eles haviam comprado cuscuz para a criança tomar café. Então, isso é a experiência do cliente. Isso é levar o cliente a um atendimento de excelência. E era só uma criança pedindo cuscuz. Só que isso tem um impacto muito grande, eles consideram. Então, isso permite que a empresa conquiste a fidelidade da marca, que é muito mais do que você ser cliente. Por exemplo, você é obrigado a ser cliente de uma operadora de telefonia, certo? Se você pudesse escolher hoje, você seria de uma dessas que a gente tem, se tivesse uma nova hoje, que você pudesse fazer a opção de tentar para ser melhor atendido, você mudaria? Eu mudaria na hora. Porque a experiência nossa com o serviço de telefonia é péssimo no Brasil. Né? A que menos dá problema, né? Olha, eu fazendo propaganda, né? Mas a que menos dá problema é a Vivo, que na verdade era a antiga GVT, que tinha de fato um atendimento muito bom, porque ela era menor, então ela conseguia atender melhor os clientes. Mas você vai vendo o quanto isso impacta. Isso, e a gente está falando de um negócio, de uma empresa. Pensa aí, você está comprando um produto ou um serviço. Para as empresas, isso aqui é fundamental. E nós estamos falando de ganhar dinheiro, certo? E aí, ainda sobre a experiência do cliente, em vez de a gente competir com coisas quantitativas, por exemplo, preço baixo, maior quantidade, o Airbnb, por exemplo, e a Apple optam por melhores métricas qualitativas. Empatia, apoio, aparência, comportamento. E é exatamente isso que os clientes desejam e percebem. Quando você compra um produto no qual a experiência do cliente ela é mais importante do que o preço é só um detalhe. Você acaba adquirindo aquele produto porque a experiência de você ser cliente é muito superior ao valor que você paga. Não sei se aqui tem, por exemplo, clientes do Nubank. A experiência de você ser cliente do Nubank é fantástica. Você tem uma outra visão de atendimento bancário. Por quê? Porque os caras têm uma sacada muito interessante, ao ponto de existir uma loja de produtos com a marca do Nubank, em que as pessoas compram produtos com a marca do banco. Eu vi um tempo atrás eles lançando um produto muito interessante, que é uma almofadinha no formato de cartão, porque eles identificaram que muitos clientes passavam a pedir um novo cartão.
E aí, qual era o grande motivo que muitos clientes pediam um cartão, além de perder o cartão? É que o cachorro comia o cartão. O cachorro mutilava o cartão. O que eles fizeram? Eles fizeram uma almofadinha, um brinquedinho, com um formato de cartão de crédito, e eles vendem a R$ 49,90 na loja do Nubank. E as pessoas compram isso. E ali está a marca de um banco. Porque está ali a experiência do cliente. Eles não fizeram... Eles são um banco, eles não são uma loja de produtos, mas eles viram que a experiência, que aquilo que o cliente vive lá na casa dele é importante. Então, poxa, eles perdem o cartão porque o cartão é comido pelo cachorro. Então, vamos fazer uma almofada e disponibilizar para eles. Então, olha que interessante isso. Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci. Deixa eu só interromper aqui rapidinho. É que o meu WhatsApp ficou ligado aqui no coisa, ele vai ficar que o povo me chama o tempo todo. Então, senão não vão me deixar em paz. Ó, já dá para saber ali pela minha pesquisa o que eu estou fazendo. Estou em reforma, estava procurando revestimentos, viram? Vamos lá. Então, quando você vive, você muda o comportamento sobre um serviço e passa a olhar para o consumidor, para o teu cliente, você passa a ter uma visão nova. Eu quero que vocês vão ouvindo tudo isso que eu estou dizendo, mas vão trazendo isso para a nossa realidade evangelizadora, certo? Porque o que nós vamos fazer aqui é construir, é entender um conceito técnico e de negócio, mas que pode contribuir para a nossa vida evangelizadora. Porque aqui tem muita ciência, entendeu? Aqui tem neurociência, aqui tem uma série de experiências importantes que podem ajudar muito no processo evangelizador. Aí aqui algumas definições do que é a experiência do cliente, por algumas marcas que trabalham com isso. É a percepção racional, física e emocional de um cliente com qualquer parte de uma organização. Essa é a primeira consultoria do mundo com foco nessa técnica. As percepções e os sentimentos relacionados causados pelo efeito único e acumulativo das interações com os funcionários, sistemas, canais ou produtos de um fornecedor. Como os clientes percebem sua interação com a sua empresa. Então, isso são definições do que é a experiência do cliente. E aí, aqui a gente tem uma diferença entre experiência do cliente e atendimento. A experiência do cliente se refere a todos os momentos que o cliente tem com a sua empresa e não apenas com aqueles com a equipe de atendimento. Entenderam? Por exemplo, a experiência do cliente não é só quando eu ligo para ser atendido, é tudo que eu vivo, do momento que eu compro, do momento que eu uso o produto ou serviço, ao momento que eu preciso fazer um contato de atendimento para resolver qualquer coisa que eu precise resolver junto a essa empresa. Então, não é só quando eu ligo ou quando eu vou até lá para resolver um problema ou para tirar uma dúvida. É em todos os momentos que eu me relaciono com a empresa. Já o atendimento, ele se refere aos momentos de contato que o cliente tem com a equipe de atendimento da empresa. Então, preciso resolver um problema técnico do meu celular. Eu vou lá e resolvo o problema técnico ligando para a empresa. Deixa eu, inclusive, resolver um problema técnico no meu celular que está acabando a bateria. Então, você tem diferenças aqui que a gente precisa observar para entender quando, por exemplo, numa paróquia, o atendimento é quando a pessoa vai lá na secretaria, certo? Mas a experiência do evangelizando é tudo que ele vive no momento que ele pisa os pés na igreja, em todos os momentos. Entendeu? Não é um momento único.
tudo está interligado. Tudo faz parte de um processo planejado, estruturado e pensado para proporcionar uma experiência positiva com o usuário, com o cliente. Vamos lá. Aqui tem uma definição que eu acho bem legal, que eu acho que é o que para a gente fica bem claro. Trata-se de um exame cuidadoso das emoções que a sua empresa evoca ao longo de diferentes momentos, incluindo como os clientes percebem essa experiência. Então, trata-se de um exame cuidadoso das emoções que a sua empresa evoca ao longo de diferentes momentos, incluindo como os clientes percebem essa experiência. Então, a experiência do cliente, ela é vivida pela empresa e pelo cliente. O cliente é o protagonista desse processo. O cliente vai construindo com a empresa essa experiência. Por quê? Porque o cliente é ouvido. Porque o cliente tem importância. Porque o que o cliente diz, não é que ele está sempre com razão, mas o que o cliente diz, para mim, é preciso eu ouvir, entender o que ele está dizendo e gerar uma solução, por mais chato que às vezes esse cliente possa ser. Entendeu? O grande desafio é esse, eu preciso gerar um atendimento que eu atendo o cliente que é legal e o cliente que é chato. Mas ambos precisam ter a mesma experiência de olhar e dizer, nossa, que atendimento fantástico. Né? Inclusive, eles falam do fator uau. Uau! Quando você causa esse impacto na pessoa. Nossa, uau! Você chega num lugar e... É como se você fosse na casa de alguém jantar e era para ser só um jantarzinho e você chega e tá aquela mesa linda, posta com velas, música de ambiente, uma iluminação, e aí você olha assim, nossa, quanto amor por mim! Eu achava que era só um jantarzinho básico na casa de um amigo. Não sei se vocês já viveram essa experiência, né? Você vai na casa da pessoa, é só uma noite de massa. Não, não é só foi um bom vinho, a vela, tudo organizado, o som, tudo pensado para aquele momento fraterno, certo? Então, é aquele fator uau, como isso gerou no meu coração emoções, sentimentos positivos. Certo? O tempo inteiro eu quero gerar sentimentos positivos. Experiência do evangelizando. Para nós, o que seria isso? Se refere a todos os momentos que o evangelizando tem com a sua comunidade. E não apenas aquele com a secretaria paroquial ou com a animação vocacional, por exemplo, de uma congregação. Muitas vezes a gente acha, por exemplo, eu falo isso muito para as congregações, não sei se aqui tem religiosas, mas eu falo muito isso para as religiosas, né, quando falam sobre a dimensão da animação vocacional, para captar vocacionados. Ora, não adianta uma campanha de marketing linda, eu levo o vocacionado para uma visita na congregação, e aí ele chega lá na casa das irmãs, é um bando de irmã mal-humorada, que não olha nem na cara do vocacionado, não reza com o vocacionado, não testemunham o carisma, não são um sinal do fundador. A experiência do vocacionado é péssima. Então, não trata-se só de um contato por e-mail, de uma ligação, ou de um stand na feira que eu vou lá e apresento a vocação. Trata-se de um processo construído, pensado, planejado e estruturado para gerar as melhores experiências com os evangelizandos. A cada passo que ele der dentro da comunidade, esses passos foram pensados para acolher essa pessoa. De forma estratégica, de forma estruturada, responsável e principalmente ligado a
E aí eu acho que é uma grande riqueza para nós que trabalhamos com a evangelização. Cara, a gente não está vendendo nada. A gente está oferecendo a melhor proposta do mundo a essa pessoa. Então a gente tem tudo para dar a ela. A única coisa que nos impede de fazer alguém ter uma experiência profunda com Deus é nós. Não é Deus, não é a mensagem do Evangelho, e nem é o coração do homem, porque o coração do homem deseja a Deus. Não deseja a Deus? Todos nós, no fundo, desejamos a Deus. Por mais pecador afastado que esse homem possa estar de Deus, e isso é aquilo que a nossa fé professa. Nós cremos que todo homem ele é capaz de Deus. Ele é capaz de amar a Deus, porque Deus o criou. A relação entre o homem e Deus, ela existe a partir da criação. Então, se Deus criou todos nós, não há como fugir dessa experiência, desde que nós contribuamos, a gente possa contribuir para que as pessoas tenham essa experiência. Então, os empecilhos, as barreiras que são criadas para a evangelização não é de Deus para com a pessoa, e nem da pessoa para com Deus. Eu acredito muito mais que as barreiras que impedem de alguém conhecer a Deus é nós, do que Deus e aquele que Deus quer atingir. Porque, de alguma forma, Deus cria e proporciona momentos para que essa experiência aconteça. O que nos falta é essa atenção de compreender o momento ideal de evangelizar, a palavra certa de dizer, a atitude correta de se posicionar diante de alguém, da história de alguém, porque é isso que vai levar ela a uma experiência positiva. De dentro para fora, né? A experiência ela deve começar de dentro para fora. A experiência dos evangelizadores, como é a nossa experiência de usuário, de agente pastoral que está na igreja. A nossa experiência ela é positiva ou ela é aquela experiência que sempre tem a cruz como um jargão? Eu sei que Deus, isso é evangélico, eu sei que Deus nos dá a cruz. Eu sei, Jesus não morreu, eu sempre brinco, né? Jesus não morreu sentado numa cadeira de praia, tomando água de coco na beira da praia. Não foi assim que ele morreu. Então a gente também não vai viver desse jeito. Mas eu acredito muito que o evangelho ele existe e ele entra na nossa vida para nos fazer felizes, realizados, plenos. E aí, qual é a experiência dos evangelizadores? Essa experiência é positiva? Ou essa experiência é um fardo pesado que torna as pessoas tristes, amargas, infelizes, fofoqueiras, briguentas? Porque tu imagina uma empresa, e isso é muito interessante porque no mercado, olha que interessante isso. No mercado secular, a experiência do colaborador é fundamental. Colaboradores que não vivem o propósito da empresa não vão proporcionar boas experiências aos seus clientes que ela atende ou que ela faz o trabalho. Vou dar um exemplo claro para vocês. Quem aqui já foi num restaurante do McDonald's? As pessoas ganham mal, eles são adolescentes, que é o primeiro emprego deles, eles trabalham igual uns loucos, uns cavalos trabalhando, ganham muito mal, a qualidade de trabalho deles é péssima. E olha o que nós recebemos. A gente só come meio porque o miserável é bom, né? É só porcaria, mas ele é gostoso. Mas se fosse para escolher pelo atendimento, a gente vai no Mac porque é comida rápida, porque é podrão, né? É porcaria para comer. Mas a experiência não é positiva.
Agora, eu vou no Outback. Quem já foi no Outback? A experiência do cliente é considerada. E aí, por exemplo, os funcionários, um garçom do Outback ganha em média 5 a 6 mil reais por mês. Ele recebe bolsa de estudos de até 50%, mesmo que ele queira fazer odontologia. Eu conhecia um garçom que fazia odontologia e trabalhava no Outback. E as pessoas trabalham satisfeitas. E isso é no mercado secular, nós estamos falando de mercado secular. Como você espera que o evangelho vai ser acolhido pelas pessoas quando as pessoas que estão transmitindo esse evangelho, elas não estão vivendo experiências positivas? Fica difícil. Então, a gente precisa trabalhar o atendimento e a qualidade e a experiência do evangelizando, mas também dos evangelizadores. Porque é essa experiência que vai tornar possível que eu consiga alcançar outros. Por exemplo, o que me faz desejar evangelizar tanto? Por que o Jean, desde os seus 14 anos, quando teve a experiência com Deus, no seu coração, essa palavra sempre existiu? E esse movimento sempre existiu. Cara, eu já contei isso em curso, eu não sei se é aqui também, mas eu já saí de retiro, do meu primeiro retiro, querendo pregar a palavra de Deus. 2 semanas depois, eu estava pregando no meu grupo de oração, fundei grupo de oração na escola, na faculdade, mas isso não foi mérito meu. Isso foi porque quem me evangelizou era profundamente evangelizador. A pessoa que me evangelizou, inclusive, vai ser ordenado padre esse ano, se Deus quiser. Eu estou super feliz que ele vai ser ordenado padre, é um grande amigo. Inclusive, eu tenho que convidar um dia ele para uma formação, né? Afinal, ele que me evangelizou. Olha só, vou trazer o Leandro para uma formação. E ele tem no coração dele um profundo desejo de evangelização. É um coração missionário. Logo, um discípulo, né, aquele que foi evangelizado por ele, traz isso. E me ensinava, quando eu era adolescente, a viver isso. Então, à medida que nós vamos... E aí é sempre importante nós lembrarmos que o testemunho, ele é um grande promotor da evangelização, ele é um grande entusiasta de todo o movimento que Deus deseja gerar no coração de uma pessoa. Por exemplo, eu lembro que na época que eu estava na comunidade, eu tinha um irmão, hoje ele nem é mais da comunidade, mas esse irmão, eu ia para a oração comunitária e eu sempre rezava do lado dele. Eu ia para a oração comunitária, eu fazia questão de ficar do lado desse irmão. E um dia eu disse para ele, você nunca reparou que eu sempre estou na oração comunitária do teu lado? Ele disse, cara, eu nunca tinha reparado, agora que tu falou, eu lembrei, de fato, você sempre está. Eu disse que eu acho tão lindo como você reza, como você se relaciona com Deus, como você fala com Ele. Cara, a sensação que eu tenho é que, tipo, de fato, Deus está ali, você está dialogando com o seu amigo. E ele disse, cara, mas Deus é meu amigo, né? Eu preciso dialogar com ele desse jeito. E aí eu dizia, cara, isso mexe profundamente comigo, porque eu digo, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer assim. Eu quero rezar desse jeito. E eu lembro que eu comecei a fazer esse exercício e foi interessante porque uma vez eu disse, Jesus, eu quero rezar de verdade, não quero fingir que eu estou rezando, né? E eu trabalhava numa empresa e eu rezava, fazia meu estudo bíblico às 4:30 da manhã até as 5:30, porque às 6 horas eu pegava o ônibus para trabalhar. E a oração pessoal, que era mais paradinha, a oração pessoal, o estudo bíblico é estudo, então você consegue fazer mais tranquilo, então eu acordava cedo e fazia. Mas a oração pessoal eu fazia na hora do almoço, então tu imagina, comia e ia rezar 1 hora, né? Na comunidade se reza 2 horas por dia. A Ana é da comunidade, ela tem que rezar pelo menos 2 horas por dia, 1 hora oração pessoal, 1 hora estudo bíblico. E aí eu ia fazer minha oração pessoal e eu lembro que eu ia para o showroom, que é uma fábrica de roupa de padre, tinha um espelho bem grande, e eu ia e eu rezava em pé, olhando para o espelho.
E aí eu rezava olhando para o espelho, porque eu dizia, se eu rezar aqui olhando para mim mesmo, eu vou ter que dizer o que está dentro do meu coração. Porque senão vai parecer ridículo, né? Eu rezando uma coisa que não é a verdade no meu coração. Então, à medida que eu ia olhando para mim, eu ia dizendo, Jesus, eu preciso disso, eu preciso ser assim, Senhor, me ajuda nisso aqui e tal. E era muito engraçado, porque às vezes eu dizia, se alguém entra nesse show, e aí eu dizia para Jesus isso, né? Jesus, se alguém entra nesse show e eu desse jeito, rezando, olhando para o espelho, eles vão achar que eu sou retardado. Né? E eu dava risada e tal. E, claro, eu ajudava a rezar, porque depois do almoço eu ia dormir se eu rezasse daquele jeito, sentado, parado lá, né? Então, quanto mais a gente levar as pessoas a uma experiência verdadeira com Deus, com a igreja, com as suas emoções, com as suas realidades, mais isso vai contribuir para que ela se engaje e viva uma vida comunitária. Certo? Caso contrário, isso não vai acontecer. A gente está na era da experiência. Tudo se fala nisso. A internet é isso. Por exemplo, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas você fala eu preciso comprar uma geladeira. Daqui a pouco começa a aparecer um monte de anúncio no Instagram e no seu Facebook de geladeira. Por quê? Porque tudo isso está muito ligado à tecnologia e à experiência. Por exemplo, o celular, ele tem o Android, por exemplo, ele tem sistema de áudio que, se você não tirar isso, ele tem uma configuração que você pode bloquear isso. Mas se você não bloqueia, o Android capta esses dados e aí ele consegue mandar isso para as empresas que fazem anúncio e acaba o Google, Facebook, e eles conseguem utilizar isso para te anunciar. Eu acho ótimo, porque, por exemplo, eu estou fazendo reforma, pesquisei um negócio lá, agora começa a aparecer um monte de anúncios de tudo que eu preciso. E aí, claro, isso me ajuda a procurar o preço mais barato e tal. Então, tudo isso está ligado muito à experiência do cliente. Então, tudo é a era da experiência. Ninguém aqui quer ir num restaurante, por mais que a comida seja boa, e você ser maltratado. É muito ruim. Ninguém quer isso. Então, por mais que a igreja seja a igreja verdadeira, aonde nós temos os sacramentos, nós temos a Eucaristia, nós temos Nossa Senhora, nós temos toda a tradição, a história, a doutrina da igreja que é perfeita. Por mais que tudo isso exista, se essa experiência não for positiva, tudo isso não é suficiente. Porque nós lidamos com homens e mulheres, não são anjos. São seres humanos, com suas fragilidades. Tem uma frase que eu odeio ouvir, eu falo odeio porque eu odeio ouvir, eu fico muito bravo, é quando alguém diz assim, as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não viveu nada a vida inteira, depois virou crente. Virou crente porque não encontrou aquilo que deveria ter encontrado na Igreja Católica. Porque nós não fomos suficientes. Não foi porque a pessoa... Ninguém sai assim. As pessoas vão porque elas encontraram lá algo que nós não fomos capazes de entregar a ela. Sendo que nós tínhamos tudo para entregar. Entende? É como se o cliente fosse para um concorrente, poxa, mas eu... Por exemplo, assim, ó, essa garrafa. Nós vendemos essa garrafa e tem um concorrente que vende. E aí ele veio aqui comprar, eu atendi ele mal, ele foi do lado e comprou, poxa, mas a minha garrafa é tão boa. Eu tenho ela, por que ele não comprou de mim? Não, ele não comprou de ti porque tu atendeu mal ele. Ele foi no outro comprar. O outro atendeu melhor. E às vezes o outro nem tinha essa garrafa tão boa que você tinha. A garrafa dele era mais ou menos, mas ele soube atender. Ele soube te fazer viver a experiência. Essa é a grande diferença. Eu peço que quando você for em lojas que são mais de redes, mais sofisticadas, que tem você repare desde o perfume no ambiente. Um shopping, por exemplo, ele é pensado na experiência do cliente. Por que você acha que alguns shoppings a praça de alimentação é no último andar?
É só porque, né, porque o cheiro... Não, é porque você tem que subir todos os andares para chegar lá e passar por várias lojas. Então, tudo está muito voltado à experiência, a uma técnica. E eu acho que aprender sobre isso é muito legal para a evangelização. A gente pode usar isso para evangelizar. Etapas que eu estudando, algumas coisas que eu acho que a gente precisa entender para gerar essa experiência. Primeiro, a gente tem que entender a jornada do evangelizando. Como que esse cara chega na igreja e o que ele vai viver. Então, a jornada do evangelizando é a primeira tarefa da nossa lista. Antes de pensar 1000 opções diferentes de como entregar uma experiência memorável para a pessoa, a gente precisa entender os passos que essa pessoa vai fazer durante a jornada com a sua comunidade. Alguém chegou pela primeira vez. O que eu faço, Jesus, com essa pessoa? Qual é o lugar dela? Eu acho engraçado quando assim, gente, queria aqui perguntar quem veio pela primeira vez. Aí levanta a mão, aí todo mundo bate palma. E depois? Por que você bateu palma para a pessoa? Ah, não, vamos perguntar quem veio pela primeira vez, porque nós vamos ter um kit da paróquia feito para pessoas que vêm pela primeira vez. Aí, olha, quem veio pela primeira vez? Ah, tem aqui 5 pessoas. Aí o padre, pois pronto, eu quero chamar aqui a nossa pastoral da acolhida para entregar para você o kit especial de boas-vindas. Aí chama lá e entrega para a pessoa. Aí o kit tem a camiseta, tem a novena do padroeiro, tem uma carta do padre falando da paróquia, dizendo todos os horários, atendimento à confissão, falando da pastoral da família ser casado, como pode entrar em contato com a pastoral da família. Tem um terço para a pessoa, se ela for casada, aí já perguntei um kit para casado e um kit para solteiro, se for um kit para casado, tem um texto dos dois, com uma orientação para rezar junto. Pensa aí, você chegando numa paróquia que te entrega um kit desse. Meu filho, eu choro numa paróquia dessa. Eu digo, aqui é o meu lugar. Olha o jeito que já me receberam. Então, não adianta só... A gente faz algumas coisas como se fosse protocolo. A gente faz protocolos. A gente cumpre... Alguém fez isso, eu vou fazer também. Entendeu? Um dia eu fui numa paróquia que tinha pastoral da acolhida, eu botei lá meia dúzia de pessoas para... Oi, boa noite, boa noite, boa noite. Deus abençoe. Oi, boa noite, seja bem-vindo, Deus abençoe. Para cumprir protocolo, mas não pensado... Tá, peraí, que nem eu fui uma vez numa paróquia, eu achei fantástico. Cheguei na paróquia, olá, tudo bem? Como é que é o seu nome? Ah, é Jean, vindo pela primeira vez, né? Eu disse, sim, pela primeira vez. É, porque eu percebi, a gente conhece a maioria dos outros, então eu já percebi que você está vindo pela primeira vez. Posso te acompanhar para te colocar para você poder sentar de forma mais confortável? Você prefere sentar na frente ou mais para trás? Eu digo, eu gosto mais de ficar nos bancos de trás. Ah, então vem comigo que eu já sei um lugar para você ficar. A pessoa me levou até o banco. Sentei lá, fiquei bem bonitinho, só observando a paróquia inteira. E aí eu fiquei impressionado. É uma paróquia lá de Campo Grande, uma paróquia dos salesianos, inclusive. Eu fiquei impressionado com a evangelização daquela paróquia. Eu olhava famílias inteiras na missa rezando de verdade. Eu olhava assim, gente, eles rezam de verdade. Pai, o marido, a esposa, os 3 filhos, a hora da Eucaristia, em todos os... Eu olhava assim, gente, que povo piedoso. Aí depois eu fui conversar com os agentes pastorais e tal, porque eles me convidaram, eu fui dar um curso em Campo Grande, eles me convidaram para ir conhecer a paróquia deles, que eles morrem de orgulho da paróquia deles. É óbvio, eu também morreria de orgulho.
E aí, quando eu fui lá, aí eles me contando que a missa das crianças, a acolhida é todo mundo da acolhida vestido de personagens e super-heróis. Homem-Aranha, Batman, Mulher Maravilha, todos os super-heróis. E aí, a grande sacada é o seguinte, todos os super-heróis, na verdade, estão a serviço do grande herói, que é Jesus. Que, na verdade, o grande herói é Jesus. Então, aí até o pessoal disse, se tu não gosta de criança, não vem para essa missa, porque elas dominam a missa. É lotada de criança. Então, como é que um pai se sente diante disso? Como é que a criança... Ai, não, mas... Nossa, vai ficar na porta da igreja lá um bando de gente vestida de super-herói, aí a gente é uma igreja, não sei o quê. Mas é a experiência da criança, não é a sua experiência de adulto velho ou ranzinza. É da criança que está em jogo. É nela que nós estamos pensando. Para mim não faz sentido eu chegar numa missa com um bando de gente vestida de super-herói, mas para criança, elas lotam a igreja. Então, e assim, você via nítido isso numa missa que eu fui, numa missa que não era delas, mas elas estavam todas lá. Tinha um monte de crianças. Então, você precisa pensar a jornada, a experiência do cliente baseada na jornada da evangelização. O que eu quero fazer com essa pessoa? Quais os passos que ela vai dar? Ela veio na primeira vez. Se ela for da paróquia, ela recebeu o kit. Se ela for do bairro, é um morador novo, o que eu faço? Aí eu pego o telefone, o contato e vou já agendar uma visita. Olha, você gostaria de receber uma visita nossa? A gente gosta de abençoar. Você vem morar agora? Já recebeu a bênção na sua casa? Já abençoou a casa? Não, não abençoei. Pois pronto, vamos marcar para você receber a bênção? Se o padre aqui faz, pronto, me dá aqui o seu telefone. Que dia é melhor para você? Eu vou criando, como se diz assim, ações que possam ser realizadas para que essa pessoa vá vivendo as suas experiências positivas. Ah, ele já é um agente de pastoral. Beleza. Como é que eu faço para ele continuar tendo uma experiência positiva? Ah, eu acho que eu preciso pastorear ele, né? Não adianta ele só servir, ele tem que ser cuidado. Por mais que ele sirva, todos vocês que estão aqui, por exemplo, nessa formação, precisam ser cuidados. Eu falo isso para os padres. Eu digo, é muito fácil a gente só cobrar os agentes pastorais, mas ninguém olha para eles e pergunta, e aí, Claudete, está conseguindo lavar a louça para vir para dar catequese ou não está conseguindo? Está conseguindo fazer a comida do marido? E aí, Décio, está cuidando da esposa? Está levando ela para jantar de vez em quando? Vocês estão rezando juntos? E aí tem momentos que vocês estão com os filhos? Não é só, Odécio, e aí, o fluxo de caixa da comunidade está pronto? Os cartões de aniversário do dizimista foram entregues? Não é só isso. A gente precisa entender de uma vez por todas que nós somos uma igreja. Nós nascemos para evangelizar, para anunciar e para cuidar do povo. Jesus muitas vezes fez o que com os discípulos? Que eles estavam cansados na missão o dia inteiro, pegava eles, levava eles para o outro lado do rio para descansar, cara, para deitar e dormir. Um dos momentos mais lindos que Jesus veio com os discípulos foi o quê? Foi comer, jantar. A Eucaristia nasce do quê? De comer. Ele sentou, se reuniu com os 12 para ceia, para comer. Não é à toa que ao longo da história das primeiras comunidades cristãs, era isso que acontecia. Eles se reuniam na fração do pão. Porque era isso que viviam. Eram cuidados. Jesus cuidou de todos. Jesus chorou com quem precisava chorar. Jesus se inclinou para quem precisava inclinar, como Maria Madalena. Jesus cuidou de todos. A gente tem que aprender esse processo.
mas nós fomos ao longo do tempo perdendo isso, e o mundo, claro, a gente vive uma vida muito louca, né? Então é difícil, a gente precisa olhar para isso. E eu acho tão interessante porque as empresas, elas estão sendo empurradas a cuidar do cliente, a cuidar do funcionário, e nós, igreja, deveríamos estar sendo empurrados a cuidar do povo, a cuidar dos agentes pastorais. Essa é a experiência que as pessoas precisam. A profissionalização. É preciso entender de uma vez por todas que a evangelização precisa ser levada a sério. A profissionalização da evangelização é de extrema importância para dar a melhor qualidade no atendimento. E profissionalizar não é tornar a igreja uma empresa, eu já falei sobre isso, e se você não assistiu, eu convido a assistir, Ana, você pode mandar lá no grupo do programa No Oceano aquela aula sobre profissionalização da evangelização. É uma aula antiga, eu acho que tem no Conexão Evangelizar, se eu não me engano, mas que você pode assistir ela para ajudar sobre esse tema. Investimento. Um dos grandes desafios pastorais é compreendermos que o negócio da igreja é evangelizar. Nossas comunidades ainda priorizam altos investimentos em estrutura física e, por vezes, ignoram a necessidade de altos investimentos no serviço pastoral. Esquecemos que ter um espaço grande e pronto para receber as pessoas não será suficiente se não tivermos conquistado as pessoas. Então, não adianta você gastar 6 milhões de reais na construção de uma igreja que não vai ter povo para colocar. Então, a gente precisa investir na qualidade do som, na qualidade técnica dos músicos, na experiência das pessoas na igreja, e para isso precisa de dinheiro. Precisa investir, por exemplo, que nem a gente ouviu aqui agora eu esqueci o nome dela, meu Deus, que fez a partilha. Eu gostaria de fazer um curso pago, mas eu não tenho como eu custear. Isso, a paróquia precisa custear essas formações. A paróquia precisa investir. A paróquia precisa capacitar o seu povo. E a gente também, de forma pessoal, se você tem condições de investir na sua formação, faça. Aprenda. Meu Deus, tem uma coisa que a igreja me ensinou, é que eu posso aprender qualquer coisa. Na igreja eu já fui de tudo, de servente, de pedreiro a cozinheiro. Já fiz de tudo. Você gosta de ajudar em obra? Odeio, não suporto. Não gosto nada de serviço manual. Mas fazia, tinha que fazer, tinha que ajudar. A gente precisa investir tempo, pessoas, dinheiro. A gente investe muito, por exemplo, assim, não estou dizendo que é errado investir na construção, na liturgia, a gente gasta, a gente investe dinheiro alto nisso. Mas por que a gente não investe na formação? Por que a gente não investe na capacitação para evangelizar? Por que, por exemplo, a PASCOM é tão fraca numa paróquia se o negócio da igreja é anunciar? O negócio da igreja é anunciar. O que é anunciar? É comunicar. E o que é mais fraco numa paróquia? A comunicação. Ou seja, o negócio da igreja é tratado de qualquer jeito. É como se nós fôssemos uma fábrica de móveis, mas que optou por fazer carro. Não, eu não quero fazer móveis. Não, mas você é uma fábrica de móveis. Não, mas eu vou fazer carro. O seu negócio é fazer móveis. Por que tu está investindo em fazer carro? Não, mas é que eu não quero fazer móveis. É chato fazer móveis. Gasta mais dinheiro. Mas é o seu negócio. Uma empresa jamais vai fazer isso. A gente precisa entender, por exemplo, a igreja tem que investir em comunicação, cara. Porque esse é o nosso negócio.
Nós anunciamos o evangelho, essa é a nossa missão é anunciar, propagar, comunicar, evangelizar. E a comunicação, a maioria das paróquias nem PASCOM tem. E se tem, é a frágilzinha da história. Se ela pedir dinheiro para uma coisa, ela é humilhada no conselho pastoral. Não tem dinheiro. Não vai ter gente também no futuro. Não vai ter povo. Não vai sobrar nada, porque a gente não investe no nosso negócio. Nós somos chamados a evangelizar. E nós temos que entender de comunicação. Todo evangelizador é um comunicador nato. Ele tem na sua natureza a comunicação. De alguma forma, ele comunica. Ele pode não ser o Jean que gosta de marketing digital, que trabalha com isso, que isso é a vida dele, mas ele comunica. Ele aprendeu isso. Ele sabe dialogar, por exemplo, com alguém, sentar, conversar, criar empatia, gerar relacionamento. Isso é treino. Evangelizar é treinamento, é formação. Não é à toa que Jesus chamou 12 discípulos. Eles foram discipulados. Jesus era o mestre, o professor. Eles eram alunos. Eles aprendiam com o mestre. Eles viam, observavam, ouviam, eram treinados pelo mestre. Isso aconteceu o tempo inteiro. Eu fico imaginando se Jesus estivesse hoje, o que ele faria com a internet? Se aqueles 12 homens sem internet fizeram o que eles fizeram, imagina o que seria hoje. Mas a gente é frouxo. Como diriam os cearenses, nós somos um bando de frouxo. A gente não entendeu ainda a força que nós temos neste tempo. Porque o poder de Deus existe. A graça de Deus existe. A percepção, uma conclusão, né? A percepção do evangelizando. Gente, mas eu acho que eu pulei um slide. Calma aí. Tem um slide que era importante aqui. Aqui, ó, uma máxima aplicável. No mundo dos negócios, colaborador feliz é cliente feliz. Agente pastoral feliz é evangelizando feliz. Se a gente não tiver essa dinâmica de pessoas bem resolvidas e vivenciadas, felizes na vida da igreja, se isso aqui se aplica no mercado, imagina na igreja o quanto isso não é desafiante se não existir. As pessoas precisam encontrar na igreja um lugar de pessoas felizes, bem-sucedidas, realizadas, resolvidas. Aí elas vão olhar, nossa, realmente a igreja não é lugar de gente frustrada que não encontrou seu lugar no mundo. Como a gente, eu não sei você, mas já ouvi muita gente dizer para mim isso. Não vou para a igreja não, é um bando de gente frustrada que não encontra lugar no mundo, aí vai para a igreja para ter algum cargo. Pior é que às vezes é verdade. E vamos para a última aqui, que eu te passei, mas eu achei legal aquela frase ali. A percepção do evangelizando é um dos aspectos mais valiosos de uma comunidade. Administrar essa administrar essa percepção é medir a experiência deles
e medir a experiência deles deve ser uma prioridade. Né? A gente precisa entender que saber o que o evangelizando, as pessoas querem, o que elas estão, o que elas percebem, como elas veem a igreja, mas a gente precisa ir numa escuta autêntica, desinteressada, ouvirmos de fato as pessoas, o que elas têm a nos dizer. É que a gente vai já querendo dar uma resposta, né? A gente teve a aula da semana passada, lembra que o Rômulo falou, né, que alguém falou que a gente o agente pastoral é um pouco psicólogo, e aí ele disse, o psicólogo é alguém que ouve, não é alguém que fala. Então, a gente precisa aprender a parar e ouvir as pessoas na evangelização. A gente não, às vezes, assim, a gente acha que evangelizar é falar um monte de coisa. Às vezes, a pessoa que está no ponto de ônibus só precisa ser ouvida. Ela está ali no ponto e diz, nossa, o dia está chuvoso, né? Tá chuvoso. Nossa, e o meu dia tá uma bosta. Pô, tá uma bosta? Por quê, minha filha? Mas me conta aí, vamos dividir essa bosta junto, vamos conversar. E aí começa. Esses dias eu estava na academia, eu só observei, assim. Tinha uma senhora que ela perdeu a filha recente, uma faxineira. E foi tão interessante porque todo mundo que ela via no vestiário, que ela estava limpando o vestiário, limpando a academia, cada um que passava e perguntava para ela como ela estava, ela começava a contar tudo, que ela tinha perdido a mãe, a irmã e agora tinha perdido a filha, mas que ela estava trabalhando e cantando porque era a forma de ela encontrar a felicidade, mesmo diante das dores dela. E aí a venda, ela falou com pelo menos, no tempo que eu estava próximo dela, ela falou com pelo menos mais 5 pessoas, tentando ser ouvida. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, essa mulher está querendo ser ouvida, né? Ouvida, ela está no trabalho dela, mas ela está angustiadíssima. Então a gente precisa ouvir mais as pessoas na evangelização, e aí o resto Deus vai fazendo. E é isso, gente. Agora a gente abre para aquelas perguntas básicas. Espero que tenham gostado dessa formação. Preparei com carinho. Podem perguntar. Se alguém tiver alguma pergunta ou uma partilha, né, queira fazer. Já posso falar? Pode, claro. A gente teve experiência, nessa pandemia, tive muita experiência sobre isso, que você também comentou. Né? Muita gente se afastou, e acho que a gente tem que buscar essas pessoas. Né? Eu mesmo procurei um amigo meu que se afastou da minha pastoral, e fui saber o porquê. Ele falou, eu fui mal recebido lá. Né? Eu não estava sabendo o que tinha acontecido. Aí, olha, você tem que entender que você vai... Não, eu estou indo numa outra igreja, fui numa outra paróquia e fui bem recebido. Então, passei a visitar, a participar daquela outra paróquia. Olha que interessante, né? Você falou hoje sobre isso. Porque ele Exato. foi mal entendido foi mal recebido, eu acho. Porque eu não estava nessa missa. Né? É uma coisa muito grave. Aí eu conversei com ele, falei, por mim, volta, né? Porque a gente está bem, né? E arrumou todas as portas da igreja, para você ter uma ideia, um tempo atrás. Porque ele é um cara que tem um comércio, ele falou, não, não vou só pintar, dar tinta, vou mandar pintar e arrumar. Arrumou todas as portas da igreja há 2 anos atrás. E agora ele saiu. Eu me senti mal, fui atrás dele para saber. E é mais ou menos isso que você falou. Às vezes uma palavra errada que você passa para uma pessoa, você deixa a pessoa embora, não quer voltar mais. Né? Muito sensíveis, né? Ficaram muito sensíveis com essa época também de pandemia. Né? Sim. Muito de se explicar, de conversar, de tentar entender. Né? A gente, no dia a dia, na vida pastoral, eu acho que a gente vai esquecendo que a gente está lidando com pessoas que também têm problemas. A gente tem problema, mas elas também têm.
E elas não, às vezes, elas não querem a solução. Elas só querem, às vezes, serem ouvidas, compreendidas, respeitadas. Né? Às vezes a pessoa vai lá, serve, participa, trabalha e leva desaforo ainda. Né? Eu não faço nenhum agradecimento, eu não dou um abraço, eu sempre, as coisas são muito tensas no trabalho apostólico, no trabalho pastoral. Né? E não é assim nem nas empresas. Mesmo você recebendo para exercer o seu trabalho, hoje uma das coisas que mais pesa é você ter um chefe que pelo menos tenha empatia com você. Que consiga olhar e, tipo, eu falo isso porque eu sou chefe, né? Então, se eu a Ana é minha funcionária, então pode ser que a Ana vai dizer mentira, né? Não, mas eu acho que eu não sou assim. Mas uma das coisas é, de fato, você ter essa capacidade de olhar e dizer, cara, e se fosse eu no lugar? Essa pessoa tem filhos. Eu não posso fazer ela escolher entre o trabalho e o filho. O filho é filho dela. Cara, não tem condições. Vá, meu filho, resolva as coisas do seu filho e aí depois a gente vê para resolver aqui. Vamos dar um jeito. Depois eu conto com você para a gente resolver. Não, Jean, pode deixar, a gente resolve. E aí, claro, aí é uma via de mão dupla também, mas quando você recebe essa acolhida, isso é fundamental. E isso funciona no mundo dos negócios. E as pessoas são pagas. Imagina a gente que não é, eu não gosto de usar o termo voluntário, né? Mas imagina para a gente que está lá servindo a Deus, a igreja, na nossa boa vontade, no nosso desejo de fazer a vontade de Deus. Não, o padre fala muito sobre isso. Nós não somos voluntários, somos discípulos da palavra. É porque a gente está ali para acolher as pessoas, né? Exato. A gente precisa ter esse cuidado de cuidar das pessoas. Não adianta a gente ter um monte de gente na igreja se a gente não cuidar delas. Né? Entender que nós não somos donos da igreja, somos discípulos da igreja. Exatamente. Sou dono da minha pastoral, eu participo da pastoral, né? Todos juntos. Né? Ela é minha terra de missão. O missionário, ele nunca tem aquele lugar como a sua cidade, o seu terreno. O missionário pode ver, ele não tem isso. Aqui é minha terra de missão. O agente pastoral precisa entender que a pastoral que ele está é a terra de missão dele, não é dele. Ele está em missão ali. Está em missão. Ele está em missão. Isso é muito bonito, isso é um mandato de Jesus. Né? A gente fez uma experiência numa paróquia, a gente fez isso, a gente fez a troca de coordenações e a gente fez essa experiência eu dei uma pregação para eles sobre partir em missão, e o partir em missão era nessa perspectiva, né? De não ir vou para a Bahia, eu vou para a África, não, partir em missão para uma nova pastoral, para um novo que Deus quer realizar. Uma nova missão. Acho que se eu fosse pároco, os meus agentes, com certeza, a cada 2 anos eu ia fazer a dança das cadeiras. Ia ser assim, Maria Ângela, serviu 2 anos a catequese, ótimo, maravilhoso, agora você vai para os enfermos. Mas, padre, não sei lidar com doente. Pois vai aprender, minha filha, porque tu parte em missão para a pastoral dos enfermos. Olha que bonito isso. A Maria Ângela não sabe lidar com o enfermo, pois vai aprender. Vamos fazer um curso de treinamento, vamos botar todo mundo que não sabe, vai fazer o curso para ser da pastoral dos enfermos. E ao longo dos anos, quando você vê, a Maria Ângela passou por todas as pastorais, ela entendeu bem bonitinho que cada pastoral é uma terra de missão. Não é propriedade dela. Entendeu? Então, isso é muito importante, assim. E é tão bonito, a igreja ensina isso. A gente não precisa inventar a roda, ela já existe, cara. Ela já está ali para ser usada.
Mais alguém quer fazer uma partilha, gente? Fechou? Quero agradecer a todos por toda a disponibilidade. Eu fico muito feliz. A gente está com 36, 37 pessoas participando da aula. Isso é muito legal. Fico muito feliz com esses números cada vez mais aí fiéis, principalmente, apesar de ter gente nova. Eu fiquei bem feliz. Eu vi aqui que tem a Luciene e o Diácono Valdeci, tá? O nome dos dois, não sei se os dois estão participando, mas eu fiquei bem feliz a primeira vez, aí seja bem-vinda. Vamos bater palma, não dá para entregar um kit, né? Mas vamos bater palma. Mas eu fiquei muito feliz. Não sei se eles ainda estão ouvindo, mas eles são da paróquia aqui, de uma outra paróquia aqui em Itu. É um casal. Legal. Show de bola. Isso mesmo. Obrigada pela acolhida. Fiquei bem feliz. Eu fico sempre feliz quando tem gente nova, isso é muito legal. Gente, eu quero divulgar para vocês em primeira mão, a gente não divulgou ainda, mas vai acontecer no dia 26 de maio, um evento de um dia inteiro, aquele que, eu não sei se tem quem é mais antigo já participou, que é o Conexão Evangelizar. É um evento de uma maratona de palestras que acontece durante todo um dia. Ele acontece durante o dia mesmo, a última palestra é à noite, certo? A Ana vai colocar o link para vocês ali, já colocou, e também vai colocar no grupo. E eu queria convidar você a divulgar esse evento, certo? É um evento sobre a evangelização, marketing digital, então os palestrantes são todas pessoas aqui da agência, com um convidado que é o Francisco, que é o coordenador de comunicação de uma congregação que é nosso cliente. A gente tem um trabalho bem legal lá e o Francisco vai fazer uma partilha conosco, vai abrir o Conexão nesse dia. Então, quero convidar você a participar e também divulgar para outras pessoas participarem, principalmente o povo de Pascom. Se você puder ajudar, eu vou ficar muito grato com essa colaboração, tá bom? Quero agradecer a vocês todos, muito obrigado, rezem por nós. Quero pedir de modo muito especial por duas intenções que vocês coloquem aí no texto, na oração de vocês. Eu estou com um tio e uma tia com câncer. Um é Paulo Farias, ele, infelizmente, o quadro dele não tem mais, assim, solução, né? Assim, ele já está vivendo mais do que os médicos deram o prognóstico, né? Então, ele já está vivendo bem mais, a gente está feliz com isso, que o tratamento está tendo um efeito interessante, assim, está conseguindo viver um pouco mais. E essa semana a gente descobriu uma tia minha, que é a minha tia mais nova, a gente tem uma diferença de idade não muito grande, ela tem 45 anos, eu acho, 46, e também descobriu um câncer maligno, mas está em estágio inicial, segundo o médico tem cura, é um câncer de mama e tal, mas é um baque, né, assim, para a pessoa é muito difícil receber esse diagnóstico. Ela é linda, a minha mãe me ligou para me dizer, e eu sou muito próximo dela, a gente é muito amigo, assim, né? Para ter uma ideia, quando eu vou para Itajaí, eu fico mais na casa dela que da minha mãe. E foi um baque para todo mundo, porque ela é o xodó da família. E aí a gente está bem, assim, mas eu tenho certeza que ela... Eu disse para ela, tia, quando eu soube, no meu coração ficou muito pacificado, que eu sei que Deus vai te curar, e na verdade, eu acho que essa experiência para ela é muito mais... Porque ela é tão fantástica, assim, eu sempre digo que ela é a pessoa mais incrível que eu conheço nesse mundo, essa minha tia, assim, acho que eu digo que não tem outra pessoa igual a ela, assim, sabe? Ela é, de fato, muito especial. E aí eu disse, Simone Garcia. E aí eu disse para ela, tia, eu tenho certeza que isso é só para deixar você ainda mais rica de tantos dons e de tanta generosidade que você tem no seu coração, né? Essa doença é só para te fazer ainda melhor do que você já é. Mas para ela está sendo um baque, assim, ela já chorou muito, está sendo bem difícil para ela, mas o médico disse que ela tem todas as possibilidades de cura, porque ela descobriu bem no início. Ela não fazia aí os check-ups por causa da pandemia, né? Ela sempre fazia todo ano, aí com a pandemia deu uma relaxada, e aí esse ano ela fez e aí descobriu. Mas, enfim, rezem por ela, por favor, e pelo meu tio também, né? Pela família, né? Pela esposa e tudo mais. Pode falar, Maria.
Tem que abrir o microfone, Maria, não tá... Abriu? Abriu. Abriu. Não, é que eu pensei assim, ó, já que você está emocionado, sei como que é, já passei por essa situação. Há poucos dias aqui na paróquia também perdemos um componente do nosso grupo. A gente fazia um terço online. Então, agora, nesse momento, a gente está em 36 pessoas, você falou? Eu acho 30, agora 33, é. Isso, vamos rezar então Ave Maria para fortalecer o coração da família, né? E entregar na mão de Deus, né? Deus sabe o que que faz, Ele nos criou e Ele sabe o momento e as doenças vêm para nos deixar mais forte. Às Verdade. vezes a morte ela vem, mas a gente não tem que ficar triste, porque a gente fica triste porque a gente é egoísta, né? A gente não quer perder, mas faz parte da vida, né? É o ciclo. Então, Deus sabe o momento. Então, vamos rezar uma Ave Maria para que Deus fortaleça o coração da família e o coraçãozinho deles também, que eles fiquem mais fortes, né? Que no momento que chegar a hora deles, eles vão ir em paz e vão deixar a família em paz, os amigos, né? Isso a gente tem que estar sempre forte, porque nós somos católico, apostólico, romano. Então, eu acredito que Jesus nos deixa essa lição, né? Jesus morreu na cruz por nós e tenho certeza que o dia que chegar o nosso momento, a nossa hora, a gente está aqui estudando, a gente reza, a gente chora junto, como eu digo na missa, né? A gente é uma família, né? A gente reza junto, chora junto, come junto. Então vamos lá, vamos rezar uma Ave Maria para ficar tudo bem. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito bem aonde eles estiverem. Vamos lá. Ave Maria, Cheia de graça. cheia de graça, Senhora é convosco. Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por nós, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Gente, muito obrigado, viu? Tenho certeza que Nossa Senhora acolheu essa oração rapidinho. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Também, precisando de qualquer coisa, pode nos chamar. Ali a Ana está à disposição no atendimento, então vocês podem chamar ela, ou se quiser também, às vezes, mandar alguma mensagem, pode mandar. Eu tento responder na medida do possível, tá bom? Um grande abraço e uma boa noite para vocês.